Inacreditável, mas é verdade. A Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, depois de receber o não do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e depois de uma uma determinação do Ministério Público do Estado de Roraima para acabar com um contrato com a empresa Meio-Dia Refeições, que fornecia alimentação estragada para pacientes e também para funcionários da saúde, não chamou a segunda colocada, chamou a terceira colocada. Você vai assistir com exclusividade essa matéria agora aqui no programa Sem Mordaça. Solta, Rodrigo! Obrigada a rescindir o contrato com a empresa Meio-Dia Refeições, que fornecia alimentos às unidades de saúde do estado de Roraima, tanto na capital como no interior, Cecília Lorizon, secretária de Saúde, resolveu continuar com a empresa, que já prestava também o serviço, não na sua totalidade, a ISM Gomes. Na concorrência, a empresa havia ficado em terceiro lugar, mas continuou a prestar o serviço à saúde, deixando a segunda colocada de fora. A secretária agora resolveu oficializar o contrato com a empresa. Conforme a publicação do Diário Oficial, consta que a empresa levou um contrato por mais de 20 milhões de reais. A empresa Paladar Nutri, através de conversa pelo WhatsApp, informou que já se encontra no Ministério Público do Estado uma representação, dizendo que antes que a secretária estadual de Saúde respondesse à manifestação da empresa Paladar, em paralelo, a empresa ISM apresentou um recurso administrativo ao processo licitatório, afirmando que a Paladar Nutri havia sido desclassificada e a empresa ISM seria a segunda colocada, a qual deveria assumir a prestação do serviço. E pede ainda que se verifique se há o atendimento às condições sanitárias da empresa ISM e ainda os alvarás, tendo em vista que a contratação realizada pelo Estado ocorreu de forma obscura e contrária aos precedentes legais. E com detalhes... Volta no slide anterior, por favor, Rodrigo, meu filho. Olha só, gente. A Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, ela foi obrigada, é importante falar a palavra obrigada, ela foi obrigada pelo Ministério Público do Estado de Roraima e pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima a rescindir um contrato de mais de 30 milhões de reais com a Meio-Dia Refeições, que estava simplesmente fornecendo alimentação estragada com larvas e até com grampo de cabelo. Isso mesmo. Eu mostrei aqui as fotos para vocês. Aí, quem deveria assumir era a segunda colocada. Só que quem assumiu foi a terceira colocada. E aí, a Paladar Nutri entrou na Justiça, entrou no Ministério Público, pedindo explicações, inclusive para verificar se há atendimento às condições sanitárias, o alvará, tendo em vista que a contratação realizada pelo Estado ocorreu de forma obscura e contrária aos procedentes legais. Olha só, gente, condições sanitárias. Era interessante que a terceira colocada, que ganhou aí a dispensa de licitação, pudesse mostrar para a imprensa onde é preparada a alimentação dos funcionários e também a alimentação dos pacientes. Porque a empresa Paladar Nutri está colocando em dúvida aqui, está pedindo para a Justiça verificar, inclusive o alvará de funcionamento. Esse contrato com essa empresa lá que teve problemas lá no Ceará, essa empresa forneceu alimentação lá para o estado do Ceará para penitenciária. Teve problemas por lá. Não estou dizendo que vai ter problema aqui, mas se a gente olhar para trás, teve problema lá no estado do Ceará. Solta. E contrária aos precedentes legais.
E com detalhes, revelou que a secretária estadual de Saúde assinou o contrato em uma sexta-feira santa, efetivou a contratação com a empresa ISM, sem que fosse analisado a manifestação desta requerente, ou seja, da empresa Paladar, o recurso da ISM e contrarrazões da empresa Paladar, inclusive podendo considerar ter sido contrariada a recomendação desta promotoria, já que os procedimentos legais não foram observados. Rodrigo, meu filho, volta no slide para mim, por favor. Gente, a secretária Cecília Smith Lorenzon, juntamente com Bruno Shoa, que é o seu cão de guarda, eles tinham tanta pressa para contratar a empresa que ficou em terceiro lugar, a ISM, a empresa ISM, que oficializaram o contrato na Sexta-feira Santa, gente. Feriado. Na Sexta-feira Santa, efetivou a contratação com a empresa ISM, sem que fosse analisada a manifestação da empresa Paladar Nutri. A secretária tinha pressa. Resta saber, e aí a secretária não fala com a imprensa, nem o Bruno Shoa não fala com a imprensa, resta saber por quê. Os dois tinham tanta pressa. Os três, porque nada que acontece na Secretaria de Saúde, tudo, na verdade, é de conhecimento do governador Antônio Denário. Solta, Rodrigo. Inclusive podendo considerar ter sido contrariada a recomendação desta promotoria, já que os procedimentos legais não foram observados. Entramos em contato com a empresa ISM para que nos explicasse o motivo de estarem prestando o serviço no lugar da segunda colocada, a empresa Paladar Nutri. Importante destacar que a empresa denunciante omitiu aqui uma informação de que durante o processo licitatório ela já havia sido desclassificada por descumprimento às condições do edital, em especial de qualificação técnica. Diferente do que sustenta em sua denúncia, a empresa Paladar Nutri, certo? Ela foi convocada para assumir como remanescente esses contratos, mesmo tendo sido desclassificada na licitação. Diante dessa convocação da empresa Paladar Nutri, resguardando o direito da empresa ISM como terceira colocada e classificada logo após a empresa Paladar Nutri, que já havia sido desclassificada, nós interpusemos duas medidas. Inicialmente, um recurso administrativo proposto perante a própria Comissão Setorial de Licitação e também uma medida perante o Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Tais medidas, elas proporcionaram a suspensão, certo, do andamento desse processo de convocação da empresa Paladar Nutri até o julgamento do recurso que foi interposto pela empresa ISM. É importante aqui destacarmos um fato que também foi emitido pela denunciante, de que logo após a sua convocação, ela entrou com uma solicitação administrativa, certo? Tentando arguir a nulidade da licitação para tentar ser convocada pelo preço que ela havia proposto naquela mesma licitação. Importante destacar que dentro de uma contratação de remanescente, é imprescindível que as empresas que estejam sendo convocadas, elas assumam pelo mesmo preço da empresa que estava praticando o contrato, não havendo aqui possibilidade de majorar esse custo para a administração pública. Logo após o julgamento do recurso administrativo, foi pontuado que a empresa realmente havia sido desclassificada. Na verdade, foi comprovada que ela não tinha condições de habilitação para assumir esse contrato, certo? Ela não detém as condições exigidas no edital, especialmente de qualificação técnica. Eu gostaria também de destacar que durante todo o julgamento desse recurso foi resguardado o contraditório e a ampla defesa, e a empresa Paladar Nutri teve a oportunidade de se manifestar e apresentar suas contrarrazões, certo? Por fim, eu acho que é importante a gente destacar aqui que está demonstrada a inveracidade dos fatos que foram alegados, certo? E comprovado isso por meio de documentos, são documentos públicos, certo? Demonstrando que a tentativa, né, da Paladar Nutri em, logicamente, tentar oferir uma vantagem
certo, com essa denúncia e, logicamente, prejudicar a imagem da empresa ISM Gomes de Matos, que é uma empresa idônea, certo, e que concorreu legalmente ao certame. Gostaria também de reforçar que todo o processo ele foi submetido ao crivo da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, certo, que avaliou toda a legalidade dos atos conduzidos e ratificou a decisão final de desclassificação da empresa Paladar Nutri e de convocação da empresa ISM, resguardado aqui todo o contraditório, ampla defesa, certo, e os direitos das pessoas que participaram desse processo administrativo. Gente, nós fazemos aqui o bom jornalismo. Nós sempre mandamos e-mails, ligamos para as empresas que nós estamos denunciando. Então, a empresa ISM fez sua defesa, mandou o advogado fez a defesa, mas a matéria não acabou, tá? E olha, gente, eu estou mostrando para você com exclusividade que a secretária Cecília Smith Lorenzon, que foi obrigada, é importante falar a palavra obrigada, porque a secretária não queria. Nós denunciamos aqui, nós mostramos fotos, vídeos, a cozinha onde a empresa preparava a alimentação. A empresa Meio-Dia Refeições. Comidas estragadas. Isso mesmo. Alimentação estragada. Eram servidas para pacientes e também para servidores da saúde pública do estado de Roraima. E nós mostramos aqui. Mostrei aqui, inclusive, uma marmita com larva. Mostrei aqui uma marmita com grampo de cabelo. E mostrei aqui, com exclusividade, frutas estragadas. Isso mesmo que você ouviu. Tudo isso. E olha, o Ministério Público do estado de Roraima já havia determinado que a empresa Meio-Dia Refeições estava proibida de fazer contratação com a Secretaria de Saúde. Mesmo assim, a secretária de Saúde passou por cima de uma determinação do Ministério Público. Só que depois que o caldo entornou, aí ela teve que voltar atrás. E ela foi na imprensa e disse, olha, a segunda colocada vai assumir. Só que misteriosamente, na Sexta-feira Santa, naquele dia que nós que somos cristãos, nós que acreditamos em Deus, nós estamos ali preparados, o nosso coração e as nossas orações. Mas a secretária estava junto com o seu cão de guarda, com o Bruno Shoa, foram lá efetivar o contrato com a ISM, desculpa, gente. ISM é o nome da empresa. Terceira colocada. E ela que está, neste momento, fazendo as refeições dos pacientes e dos servidores da saúde. Solta a matéria. Cecília deu preferência a uma empresa que já foi denunciada. Em 2020, no estado do Ceará, a empresa ISM Gomes foi alvo de denúncias no Ministério Público do Estado, que analisa a denúncia de que um contrato foi assinado no dia 23 de dezembro de 2019, com valor de 28,5 milhões e previa o fornecimento de 4 alimentações para 13.351 detentos de 8 presídios, mas a população carcerária era bem inferior. De acordo com boletins oficiais da Secretaria... Volta no slide para mim, por favor, anterior, Rodrigo, meu filho. Volta, olha, essa empresa já teve problema lá no Ceará. A ISM Matos Refeições. Tá aqui, ó. Gomes Matos. ISM Gomes Matos. Gomes de Matos. O Ministério Público lá do Ceará analisou uma denúncia que um contrato assinado no dia 23 de dezembro de 2019, com um valor de 28,5 milhões de reais,
previa o fornecimento de 4 alimentações para mais de 3 mil detentos, de 8 presídios, mas a população carcerária era bem menor. Você entendeu ou quer que eu desenhe para você que está me assistindo? Isso aqui, gente, é o chamado superfaturamento. Eu vou até usar uma outra palavra, o mega superfaturamento. Contrato de mais de quase 29 milhões de reais para fornecer alimentação, 4 alimentações, para um pouquinho mais de 13 mil detentos. O problema, gente, foi que inflaram o número de presos. Só isso. Inflaram o número de presos. Não tinha 13 mil presos, tinha menos de 13 mil presos. E isso aqui, ó, se chama superfaturamento, ou mega superfaturamento. Mas olha, uma palavra, a Justiça do Ceará, tá? Está aberto aqui para o advogado da empresa falar também sobre essa denúncia e sobre essa investigação do Ministério Público do Estado do Ceará contra a empresa que fornece hoje, aqui para o estado de Roraima, refeições para os pacientes e também para os servidores da saúde. Solta, Rodrigo! De acordo com boletins oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, os presídios reuniam juntos, em janeiro daquele ano, 9.218 presos e, em maio, 8.317 detentos. E 2 dos presídios que receberiam a alimentação não chegaram a ser inaugurados. E ainda o Ministério Público também apura as suspeitas de que, em gestões anteriores da Secretaria, a mesma empresa recebeu verbas públicas para fornecer alimentação para 2 presídios cearenses, por 2 contratos simultâneos, e que o Estado pagou para a empresa entregar comida em cadeias públicas desativadas. Cecília Lorenzon, mais uma vez, contrata empresas com suspeitas de irregularidades para prestarem serviços milionários na saúde pública do Estado. Gente, a empresa disse que fornecia alimentação para mais de 13 mil detentos. O problema é que esse número era muito, mas muito inferior. Chegava a 8 mil detentos. Por isso que eu disse que o contrato não era superfaturado, era mega superfaturado. Mas, com a palavra, a assessoria jurídica da empresa e também o Ministério Público do Ceará, porque é ele que fez a denúncia. É o Ministério Público do Ceará que está investigando esta empresa que hoje, presta serviço para a Secretaria de Saúde. Ela que faz a alimentação tanto dos pacientes quanto dos funcionários da saúde. Mas eu vou mostrar outra matéria para você agora. Não sai daí, porque agora eu vou falar de um assunto que parece que é um assunto repetido, mas não é, gente. Vários governadores ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do PT, colocaram suas mulheres para disputar uma vaga no Tribunal de Contas dos seus respectivos estados. E teve a esposa do Helder Barbalho, lá do estado do Pará, teve em Alagoas a esposa do Renan Filho, que é ministro do presidente Lula, e tiveram também outros ministros do presidente Lula, que já foram governadores, e outros que são governadores, que indicaram sua esposa para o Tribunal de Contas dos seus estados. O problema é que a Justiça
está sendo indagada, está sendo questionada para colocar moral nesses estádios. Porque que moral vai ter e que dependência vai ter uma esposa para julgar as contas do seu marido? Aqui no estado de Roraima, o governador que disse que tinha liquidado o PT, que tinha liquidado o presidente Lula, e agora que vive em Brasília tentando, de alguma forma, chegar próximo do presidente Lula, que é o caso do governador Denário, que está repetindo as mesmas práticas do PT que ele disse que liquidou. Coloca a matéria aí, por favor, Rodrigo. Auditores de controle externo do... As nomeações de esposas de governadores e ex-governadores para os tribunais de contas estaduais continuam a causar polêmicas e agora entram de fato na mira da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Brasil. O presidente da ANTC, Isamar Viana, pede ao Supremo Tribunal Federal que sejam barradas novas nomeações de companheiros ou companheiras, cônjuges ou parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau. O Sem Mordaça já havia noticiado o caso. E precisamos da independência de fato, independência aparente, para gerar a confiabilidade plena do cidadão na atuação dos órgãos de controle. Não existe um controle com dúvida em relação à imparcialidade dos controladores, sejam julgadores, sejam auditores, sejam procuradores. Então isso mundialmente é o que se adota. Então assim, de fato, João, ninguém gosta de ser controlado. Então é da natureza humana. Então sempre que há uma margem para escolhas discricionárias, é natural que o agente queira ter um controlador para chamar de seu. Então, isso é ruim para a República. Imagine um presidente do Tribunal de Justiça sendo julgado por um agente sobre quem recai dúvida da imparcialidade. Então, há um direito do presidente do TJ, do Procurador-Geral de Justiça, do governador do estado, do prefeito, de ter um julgamento imparcial, de ter uma investigação, de ter um controle efetivamente imparcial. Então, quando eu digo que discutimos modelos, é porque precisamos de modelos que gerem credibilidade social, porque o nível de descrédito social nas instituições, ela acaba, de certa forma, impulsionando, induzindo o mau controle da administração pública. E o Rodrigo, meu filho, segura para mim. Gente, você percebe que a Associação Nacional dos Controladores dos Tribunais de Contas, é isso mesmo, é a Associação Nacional que está dizendo que é imoral, que não existe imparcialidade nenhuma. Como é que pode uma esposa julgar as contas do marido? A esposa, ela vai julgar com imparcialidade? Obviamente que não, gente. É um voto. Pelo amor de Deus, isso aconteceu aqui no estado de Roraima. Isso aconteceu em outros estados, com aliados do presidente Lula. E olha, aconteceu aqui no estado porque a Assembleia Legislativa do estado de Roraima abriu as pernas. Só porque os deputados votaram uma ilegalidade. A Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil está lá no STF pedindo que acabe com a farra dos empregos para mulheres e governadores. E olha, isso não acontece só aqui no estado de Roraima, não. Aconteceu em outros estados com políticos ligados ao PT e ao presidente Lula. Aqui no estado de Roraima, aconteceu com o governador Antônio Denário, que disse que acabou com o PT, mas que vai toda semana lá em Brasília tentar conversar com o presidente Lula, tentar ser amigo do presidente Lula. E olha, aqui no estado de Roraima,
o governador Antônio Denário arrumou um emprego para sua esposa. Um emprego com salário vitalício. O governador Antônio Denário que pode dizer tudo dele, mesmo menos que ele não é um homem de família. Ele emprega duas cunhadas. Duas cunhadas. Empregava a esposa também. Tudo isso nas tetas gulosas do Estado. Agora, ele empregou a mulher para sempre. Salário vitalício. Sabe o que significa salário vitalício? Até a morte, gente. Ela vai receber. E vai julgar as contas do próprio governador. Independência zero. Mas isso só aconteceu porque a Assembleia Legislativa disse sim. Votou sim. Disse que não havia ilegalidade. Só que agora, o problema é com a Associação Nacional. Agora o problema é lá em cima. Solta a matéria. Caso a ação prospere, também poderá servir de parâmetro para as ações judiciais que questionam as nomeações já realizadas. Recentemente, a Justiça do Pará anulou a posse da mulher do governador Helder Barbalho, do MDB, como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Mas a liminar acabou suspensa na segunda instância e Daniela Barbalho foi reconduzida ao cargo. Nos últimos meses, também conquistaram vagas nos tribunais de seus estados, como Simone Denário, mulher do governador do estado de Roraima, Antônio Denário, além de Marília Góes, Renata Calheiros, Rejane Dias e Alice Peixoto, casadas com ex-governadores, o Valdez Gomes, Renan Filho, Wellington Dias e Rui Costa. Segundo o Isamar, além de violar os princípios da impessoalidade e da moralidade, as nomeações atentam contra o Estado Democrático de Direito, indicando como violados os artigos 1º da Constituição. Não precisa ser um especialista no âmbito jurídico para perceber a manifesta ofensa à moralidade. Certo? O que quis o legislador quando trouxe esses requisitos? É permitir também que essas escolhas sejam pautadas por princípios republicanos. Então, quando eu indico um parente meu para ocupar um cargo dessa envergadura constitucional, não só por conta da alta remuneração, mas por conta da missão constitucional de proteger bens e valores públicos, quer que eu, enquanto governador, indique, não um parente meu, mas indique aquele que demonstre o preenchimento dos requisitos e que não tenha qualquer tipo de mácula quanto à escolha, que não seja uma escolha pessoal enquanto governador, mas uma escolha institucional. E ainda trata-se de uma questão de segurança jurídica, na vertente violada ao alcance da manutenção da proteção da confiança dos cidadãos no exercício das atividades estatais. A associação também traz um pedido de medida cautelar de urgência, considerando que o exercício da função de conselheiros de Tribunal de Contas por parente de administrador público pode vir a ocasionar prejuízo no controle das contas públicas, o que ainda, em análise preliminar, deve ser evitado em face da supremacia do interesse público. Em Roraima, a nomeação de Simone Souza foi consolidada por 17 votos dos deputados, onde grande maioria deles, dias antes, eram eleitores do candidato também ao cargo de conselheiro, o deputado estadual Jorge Everton. Mas em seguida veio a criação de mais uma nova secretaria. Na última semana, durante uma sessão na Assembleia Legislativa, foi aprovada em menos de 5 minutos mais uma secretaria estadual. A Comissão Setorial de Licitação da CESP, além de outras eventualmente existentes na estrutura da administração direta do Poder Executivo. Altera a redação da Lei número 498, de 19 de julho de 2005. Altera e acrescenta dispositivos da Lei
número 499, de 19 de julho de 2005, e da outras providências. Voto. Do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 92 de 2023 e conclamamos aos novos pares a adoção do parecer desta relatoria. Este é o voto, presidente. Não há quem queira discutir. Em votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando sim, os deputados aprovam a matéria. Votando não, rejeita a matéria. Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. Senhor presidente, apenas para encaminhamento do voto, a liderança do governo. Líder do governo encaminha votar sim. Encaminha voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, apenas encaminhamento de voto. Após reunir-me com o presidente da CPE, ele tirou algumas dúvidas com relação à mudança da estrutura já pré-existente, e terá o cuidado orçamentário caso não haja como fazer qualquer tipo de suplementação. Portanto, oriento os republicanos a votar sim. O líder do republicano orienta a votar sim. Deputado Marco Jorge. Joilma Teodoro vota sim, presidente. Deputada Joilma Teodoro vota sim. Presidente, deputado Soldado Sampaio vota sim. Deputado Soldado Sampaio vota sim. Votação encerrada. Declaro aprovado o projeto de lei número 092/2023 do Poder Executivo. A secretaria visa atender a nova lei de licitações e centralizar o planejamento, as compras, coordenação política, controle e execução dos procedimentos licitatórios e também dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação para a contratação de bens, serviços, inclusive de publicidade e obras, alienação e locação para os órgãos e entidades do Poder Executivo. Serão 113 novos cargos de comissão, um impacto de 2,2 milhões no orçamento estadual. Mesmo após a deputada Aurelina Medeiros também ter alertado por possível crise econômica no governo, mesmo assim... Vem pra cá, Rodrigo. Acorda o Rodrigo aí, por favor, gente. Olha só, o governador... Faz menos de um mês que o governador disse que não tinha dinheiro para nada. Inclusive, a maternidade coberta de lona quase entra em colapso, porque o governador Antônio Denário não pagou a empresa que administra a maternidade coberta de lona. E olha, não pagou, não foi só um mês, não. Foram 9 meses de atraso. E ele disse, não tem dinheiro. Agora o governador cria uma nova secretaria. Uma nova secretaria que vai custar por mês mais de 2 milhões de reais. E sabe quem vai pagar essa conta? Essa conta quem paga é o povo. É o povo de Roraima. E sabe o que estão dizendo? Que quem vai ser a secretária dessa nova pasta, a pasta dos contratos, será Cecília Smith Lorenzon. E provavelmente o subsecretário será o Bruno Shoa. Aqueles que estavam lá no organograma feito pela Polícia Civil e que disse que era o organograma de uma organização criminosa. Termina a matéria, Rodrigo. Foi a Secretaria de Governo Digital, a SEGOD. Com o pagamento de pessoal, serão 162 cargos comissionados, custando 5,7 milhões aos cofres estaduais. Aurelina Medeiros afirmou que até março deste ano o estado de Roraima havia registrado quase 50 milhões em déficit no orçamento anual e falou também quanto aos limites orçamentários das secretarias. Que excesso se a arrecadação é negativa. Não tem como se suplementar recursos por excesso de arrecadação. O que pode se fazer é remanejamento de uma secretaria para outra, mas as secretarias também chegaram aos seus limites orçamentários. A parlamentar chamou a atenção também para a Secretaria Estadual de Saúde, que está completamente impactada financeiramente. O orçamento da saúde chegava, se eu tenho decorado, a 1.134 milhões, dos quais quase 900 milhões se destinava a pagamento pessoal. E eu lembro que nós questionamos naquele momento
Como vai manter a saúde com 200 milhões? Mas mesmo assim, no Diário Oficial do Estado de Roraima, a CESAL faz pagamentos, ou seja, faz as famosas quebras de ordem cronológicas de pagamento. Só no diário do dia 6 de junho, 12 autorizações foram publicadas para pagamentos. São contratos, acordos e, segundo a Aurelina, o orçamento chegando ao fundo do poço, sem se importar com as consequências. Mesmo assim, secretarias são criadas da noite para o dia, sem nenhuma ressalva pelos próprios deputados, que alegam crise, mas acatam as decisões do governo. Não tem dinheiro, mas o governador vai criar uma secretaria e misteriosamente, depois que os deputados aprovaram o nome da sua esposa para ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. A vida é realmente cheia de coincidências, né, dona Maria? Seu José, seu João? E olha, sabe quantos cargos comissionados terão nessa secretaria? Mais de 100 cargos comissionados. E sabe quem vai povoar esses cargos comissionados? São os deputados. Provavelmente os que votaram na esposa do governador Antônio Denário. Provavelmente. Eu vou acompanhar no Diário Oficial, quando sair a lista dos nomes de quem vai trabalhar nessa secretaria. Nós vamos saber. Fulana A, ligada a deputado B, fulana C. Eu vou fazer esse cruzamento. Mas hoje não, porque hoje eu tenho que ir embora, mas amanhã eu estou de volta.